Oi, gente, tudo bem? Vamos começar aqui a primeira aula, né, dessa tentativa nossa de continuar estudando. Tá todo mundo muito comovido, algumas pessoas apavoradas com tudo que está acontecendo, enfim, mas a gente vai sair dessa, vai dar tudo certo, né? Isso que eu quero dizer. Oportunamente aí a gente tinha um evento, né, um encontro marcado para o começo de abril para uma aula de atualidades. A gente pode manter esse encontro através de uma aula ou de um vídeo ao vivo e falar sobre muitas coisas que estão acontecendo, tentar analisar, né? Obviamente, eu sei que a preocupação de vocês é com o vestibular, a princípio, né? Mas com a vida todo mundo está preocupado e a gente está tentando resolver isso, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu precisar dar algum recado para vocês, tudo, eu deixo por aqui algumas informações importantes. O mais importante agora é vocês conseguirem manter um ritmo de estudos e a escola está se mobilizando para organizar isso. Cada professor está pensando numa estratégia, né, de acordo com a disciplina e com o perfil, obviamente, de cada professor. E eu resolvi, então, gravar as nossas aulas, né? Pretendo fazer aulas em torno de 20 minutos, mais ou menos. Não adianta fazer muito mais do que isso também, de repente postar alguma aula de aprofundamento, pode até ser, tirar algumas dúvidas, enfim. Mas a princípio seria isso, uma aula de 20 minutos a gente consegue dar o conteúdo de uma dessas aulas que está na apostila de vocês aí. E manter assim as leituras, o estudo, para a hora que a gente conseguir voltar às atividades, tudo voltar ao normal, né? A gente depende de muita coisa ainda para saber o que vai acontecer, mas enfim, vamos ficar firme aqui, vamos estudar história, que história é legal pra caramba. Não deixa os outros professores saber disso não, mas é a melhor disciplina que tem. Sabe por quê? Porque tudo é história, tudo é história. Enfim, vamos lá. A nossa primeira aula é uma aula de História do Brasil. E aí, deixa eu apresentar para vocês a História do Brasil. Deixa um cara que odiava a História do Brasil falar para vocês sobre a História do Brasil. Deixa um cara que nunca fui um aluno que gostou de História do Brasil. Não sei, talvez eu não tenha dado muita sorte, mas enfim, História do Brasil é complicada, é difícil, né? Mas ao mesmo tempo, galera, eu garanto para vocês, assim, quem já gosta, mas quem não gosta, é apaixonante a história do Brasil. É apaixonante, é extremamente essencial. Eu sei que o foco é a prova, é o vestibular, mas é muito importante você entender a história do seu país, a história do seu povo, e a história do Brasil é muito legal. É muito legal mesmo. Eu sou dos que acreditam que a gente ainda há de dar certo um dia, tá? A nossa história é fantástica, porque vocês vão acompanhar, né, ou aqui online, né, por vídeos, ou presencialmente. Cara, nossa história ela tem muita coisa acontecendo, ela é uma história muito rica, ela é uma história violenta, ela é uma história cheia de conflito. A gente tem a fama, né, de ser um povo pacífico, que nada, velho, que nada, é só sangue, é violência de tudo quanto é forma. Hoje a gente vai falar disso um pouco, né? Mas assim, a história do Brasil é fascinante. Em alguns momentos você fala assim, puta, cara, agora vai. Acontece uma coisa e muda tudo, né? E ainda nós estamos construindo a nossa história. Então acreditem em história do Brasil, leiam sempre história do Brasil, se interessem por história do Brasil. Eu sei que é clichê falar, mas você tem que conhecer a tua história, né? Tem que conhecer a tua história. E eu faço aqui já um compromisso aí com vocês, para quem tem aula comigo, os meus alunos, ou aqui eu não sei como é que vai ser, vamos ver, vamos sentindo. Mas assim, eu garanto, você que não gosta de história, você que não gosta de história do Brasil, eu garanto que depois de alguns encontros você vai começar a gostar. Não por causa de mim, por causa da história em si. E a minha meta de vida é fazer você gostar de história, fazer você se interessar por história, ok? Antes de eu começar o conteúdo em si, já se foi 4 minutos de tralalá, mas relaxa, tá tranquilo. Daqui a pouco eu sirvo um cafezinho para vocês. Eu preciso indicar algumas coisas para vocês, né? Então eu vou começar assim, pelo beabá. Vamos lá. Livro-texto.
do ângulo, beleza? Então, estou destinando esse vídeo, ele vai estar aí na web, né? Mas estou destinando esse vídeo aos alunos do ângulo. O material foi refeito há pouco tempo, ainda tem algumas coisas que tem correções, que são coisas assim normais de acontecer, né? De rever algumas coisinhas e tal. Mas o material ele foi todo refeito e o material tá legal, tá muito legal. Pode aproveitar, vocês pega o primeiro capítulo, História do Brasil, vai lendo ali que vocês vão ver que tem análises bem interessantes sendo feitas, então vale a pena. A primeira leitura que eu indico é essa aqui é essencial, essa é obrigatória. Não tem como a gente passar pelo nosso curso sem ler a História do Brasil nesses quatro volumes, né, de todo o material que compõe o curso desse ano. Mas aí eu queria indicar para vocês também, não sei se alguns já têm, alguns estão começando, mas é legal você ter uma biblioteca em casa, você ter o seu cantinho. Depois eu vou virando aqui, conforme os vídeos forem acontecendo, eu vou mudando o ângulo aqui do meu cantinho de trabalho. E aí eu vou mostrando para vocês, assim, a gente, ao longo da vida, a gente vai acumulando coisas que a gente leu, que a gente gosta de ler, e é bom vocês já fazendo o cantinho de vocês, né? Uma videoteca, uma biblioteca. Eu sei que videoteca é coisa de tiozão já, mas eu tenho mais de 1000 DVDs e gosto, e não estou me encaixando nesse mundo digital ainda, não, do streaming, por enquanto. Ó, vou indicar, tem várias coisas que eu vou indicar, não só hoje, mas em cada aula eu trago uma coisa, tá? Mas eu vou indicar esse aqui, ó, Brasil, uma biografia, Lilia Schwartz e Heloísa Starling. A Lilia Schwartz, professora da USP, né? E a Heloísa Starling, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse livro aqui, eu acho que é 2015, 2016. É bem recente. 2015, a primeira edição, que é essa aqui. Primeira edição de 2015. Eu acho muito legal essa capa desse país em construção. Esse aqui é o Senado, ó, uma foto histórica de Brasília. Esse é um livro muito bacana, assim, tá com uma linguagem histórica bem atualizada, de acordo com as últimas pesquisas. Não é fácil fazer um material como esse, de conseguir atender tudo que está sendo feito na academia com relação às pesquisas, né, atender esse ambiente acadêmico e fazer uma obra de resumo de história do Brasil, mas que não seja muito superficial ou muito história de curiosidade, sabe? Então a proposta desse livro é muito legal, é ficar no meio do caminho, sabe? Mesmo do ponto de vista acadêmico ele está ok e antenado com as pesquisas, mas ele também faz um diálogo com o ensino médio, com o professor de história. Então é um livro muito legal mesmo, assim, de história do Brasil. Vale a pena, tá? Vocês encontram aí na faixa de uns 50 conto, mais ou menos, 50, 60 conto. É um livro que tem uma parte gráfica bastante interessante. Ele tem 3 partes aqui que ele para mostrar documentação e obras de história do Brasil, documentos raros, depois tem obras de arte, tem uma parte iconográfica muito legal, uma pesquisa muito bem feita aqui, vale muito a pena. Se você quer um livro assim para começar a estudar a história do Brasil, com certeza esse livro da Lilia Schwartz e da Heloísa Starling vale a pena, tá? Então esse é um. Tem um outro clássico, né, do finzinho dos anos 90, que é o Boris Fausto, História do Brasil, tá? Esse assim, é um livro que já está com uma linguagem mais dura, né? Já tem bastante pesquisa depois disso. É um livro que ele não contempla tanto essa última demanda por exemplo, por minorias que nós tivemos, né, nas últimas 2 décadas e tal. Mas ele é um livro ok de história do Brasil também. É um manual muito vendido, muito usado. Vocês vão encontrar várias questões desse livro. Esse aqui também já está aparecendo nos vestibulares, né? E o Boris Fausto, assim, clássico. Esse aqui é legal ter também. Fez tanto sucesso que ele lançou uma edição, eu não tenho ela, mas ele lançou uma edição meio que resumida. Chama História Concisa do Brasil. É como se fosse esse aqui, só que mais resumido, ok? Então vamos começar. Aí, ó, já viu que tem bastante coisa, né? 3 coisas aí para indicar. A primeira delas, o material lá esse é obrigatório, tá? Servido? Então vamos lá. Para você, no material aí, na primeira aula de História do Brasil, a nossa aula é Brasil pré-colonial, povos indígenas, diversidade e conquista.
Olha só, é importante falar para vocês que há 2 anos só que nós temos essa aula na nossa programação. Eu, particularmente, quando começava um curso de Brasil, eu dava uma aula a mais, antes da aula lá do material, que o material começava assim, vamos lá, História do Brasil, beleza, a Europa e as grandes navegações. Tudo bem, é uma perspectiva, daqui a pouco a gente vai criticar e conversar sobre ela. Mas eu achava importante contar esse universo antes de 1500, né? Com milhares de pessoas, né? Milhões de pessoas, na verdade, milhares de grupos diferentes habitando essa região, e eu achava importante contar isso, e há 2 anos o material veio nessa onda também. Então, a gente começa pensando sobre essa questão do termo descoberta, né? Porque, 1500, aí a gente fala, 22 de abril de 1500, a descoberta do Brasil, né? Como isso, né? Como é que é descoberta? Será que é descoberta mesmo? Descoberta para quem? A partir de qual ponto de vista? Quem está contando essa história? É o europeu que tá descobrindo? Tá, mas e se tem uma galera morando aqui há 15 mil anos, para esse pessoal que está aqui não é uma descoberta, né? Eles já sabiam que isso existia, né? Já viviam aqui. Então, nesse caso, para eles pode ser mais uma invasão do que uma descoberta. Essa perspectiva da palavra que está na moda hoje, da narrativa, né? Ela é muito importante para a gente aqui. Eu posso dizer para vocês o seguinte, 22 de abril de 1500, para muita gente, é o começo do fim, cara. É o começo do fim. É sério, daqui a pouco tem gente comendo terra para morrer nessa bagaça, sabe? 22 de abril de 1500, eu fico imaginando aquela cena, né, no litoral ali, no sul da Bahia, ou onde você quiser imaginar, porque quando você visita o Nordeste, oficialmente, cada cidadezinha do litoral nordestino fala que foi lá, né? Mas enfim, a expedição do Cabral, a certidão de nascimento do Brasil, 1500, sul da Bahia. E aí, cara, esse primeiro contato, né, ou os primeiros contatos, essa espécie de nave espacial chegando pelo oceano, e dois mundos completamente diferentes se encontrando, e às vezes se encontrando, e às vezes se encontrando, sabe? Eu fico imaginando essa cena. Então, a data, 1500, isso é muito importante pra gente, porque do ponto de vista europeu é uma coisa, do ponto de vista de quem tá aqui é outra coisa. É mais ou menos assim, ó, você tem várias pesquisas nesse campo, mas tudo indica que há 15 mil anos antes de Cristo, nós teríamos aqui já um povoamento da América, disso que a gente está chamando de Brasil, né, obviamente. Não estou falando de toda a América, mas disso, pelo menos isso que a gente está chamando de Brasil. Seriam os paleoíndios, né? Ou seja, o paleo antigo, né? Os paleoíndios, esses grupos indígenas que pré-existiam, então, antes dessa descoberta ou do achamento do Brasil. E um exemplo disso, o crânio da Luzia, que a gente guardou muito bem, né? E tem a cena do museu, tudo, a gente vai falar muito do museu esse ano ainda, da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Mas imagina, cara, há mais de 14 mil anos atrás tinha uma mina andando em Minas Gerais e pensando a vida, e se comunicando já, e buscando água, e vivendo, né? Então você tem várias teorias desse povoamento da América. Uma teoria aceita aquela travessia, né, lá em cima, na América do Norte, da Ásia para a América pelo Estreito de Bering, e aí um povoamento por ali, mas outras teorias também já bem ventiladas, né? Você tem uma teoria de que pode, me fugiu o nome dela agora, antropóloga lá de Piauí, de que os habitantes ali da Polinésia, né, na Oceania, aquele pessoal poderia ter chegado aqui também através de algumas jangadas e algumas técnicas de navegação da época, ou ao contrário, os homens americanos aqui, né, americanos poderiam ter colonizado a Polinésia. Aliás, tem um filme muito legal sobre isso, ó, que chama Kon-Tiki, é um filme norueguês, sobre uma expedição, olha só que doideira, baseado em fatos reais. Kon-Tiki chama, marca aí, pra você assistir. Agora que você tá de quarentena, vai ter tempo. Não tô brincando com isso não, é pra gente aproveitar mesmo o tempo. Esse filme, cara, é o seguinte, tem o cara chama Thor, um norueguês, Thor. E em 1947, se eu não me falha a memória,
ele escreveu uma tese e tal com essa ideia, com essa teoria, de que, ó, em vez de a gente pensar que eles teriam vindo para a América, pode ser que alguns lugares ali na Oceania e até na Ásia tenham sido colonizados por americanos. E aí ele foi pesquisar algumas táticas de navegação da época e tudo, reproduziu algumas coisas, e a galera zoou ele, falou, mano, você tá louco, né? E aí ele falou, eu tô louco, e eu vou lá provar isso. Aí ele veio pro Peru, Lima, no Peru, e aí organizou uma equipe, construiu uma jangada e falou, eu vou chegar na Polinésia. E se jogou no Pacífico e saiu andando. Saiu andando não, que não é Cristo, na água não anda. Ele saiu andando, saiu navegando, e com vento, corrente marítima e tal, e aí você vai assistir o filme e vai saber o que deu, tá? Mas eu já dei spoiler, porque eu falei que é possível ter acontecido isso. Mas assista um filme que vale bastante a pena. E também, se um dia você estiver passeando pelo Piauí, muita gente vai ao Piauí, e tô na internet, né? Então abraço ao Piauí, hein? Estamos chegando a 100 e tantos inscritos no canal. Eu acho que eu mereci uma placa do tamanho de uma moeda para eu colocar ali. Tô brincando. Piauí. O Piauí. Tem um Museu do Homem Americano lá na cidade de São Raimundo Nonato. Se um dia tiver a oportunidade, Parque da Serra da Capivara, pintura rupestre, isso que você vê no livro didático tá ali, o Brasil tá cheio de história, tá vivo. E tudo isso é antes de 1500, né? Tudo isso é bem antes da chegada dos portugueses aqui, da chegada dos europeus e tal. Bom, esses grupos que viviam aqui, a ideia, pensando no vestibular agora, pra gente dar uma compactada no conteúdo, né? A ideia é a gente pensar, então, que você tem diferentes ondas migratórias chegando no continente americano e que esses grupos são diversos, assim, sabe? Essa régua é do europeu, de olhar e falar, mano, ali, ó, índio. O europeu fala muito mano lá, né? Índio. Não, índio é uma generalização. Nós temos muitos grupos diferentes, com muita diversidade nesse continente americano. Então você tinha grupos que eram mais nômades, né, que ficavam se movimentando de um lugar para o outro, caça e coleta e tal. Você tinha grupos que já praticavam agricultura e se sedentarizaram, formando comunidades. Você tem relatos ali do começo da colonização do Brasil de cidades beira-rio, assim, no norte do país, com 35, 40 mil pessoas lá numa cidade. Então você tem grandes aglomerações. O pessoal que dominava a técnica de cerâmica, é verdade, eles não conheciam metal, mas faziam guerras entre eles, e essas guerras elas poderiam ser por conquista de território, por vingança, ou ritualísticas apenas, né? Cidades maravilhosas, né? Grandes cidades, aglomerações, tudo. Calma que eu vou comparar lá com o Crescente Fértil, né? E organização política, sim, não nos moldes da Europa, mas você tinha uma organização política, por exemplo, o cacicado, né, um líder político, às vezes religioso, pajé, então você tinha uma organização, uma cultura muito diversificada. E aí há uma generalização, né, para a gente pensar nos tupis guaranis, né, os que são encontrados no Nordeste brasileiro, há uma generalização, porque dentro dessa gama aí de tupis guaranis tem muitos grupos, né? Os tupis mais para o nordeste, até o sudeste aqui, depois os guaranis mais ao sul, um pouco entrando ali no território do sul, mais para o interior, e os Gês, né, um grande grupo também, com vários grupos étnicos ali, todos esses grupos com ramificações, né? Os Gês no interior do Brasil, na região ali onde hoje é o centro-oeste. O que nós temos? O que nós sabemos disso, né? As pesquisas das últimas décadas mostram que nós temos material e pesquisa de pelo menos 300 grupos. Então a academia, não vou dizer só a brasileira, que tem pesquisa de fora também, mas nós conhecemos 300 grupos. Assim, não a fundo, mas temos fontes e tal, dá para mapear mais ou menos 300 grupos diferentes no Brasil. Então quando eu falo índio, pelo menos 300. Os pesquisadores, quem trabalha com o tema, vai dizer que, assim, conhecemos 300, mas está perto de 2.000 que existiam. 2.000 grupos diferentes, né? Milhões de pessoas nesses grupos diferentes. Essas sociedades, elas eram complexas também. Às vezes, principalmente no ensino médio, né? Às vezes algum aluno desavisado, ou mesmo professor, tem aquela ideia de que, professor, mas é foda, né, cara? Porque lá no Egito, né, você vê a antiguidade dos caras lá produziu pirâmide, né?
na Mesopotâmia ali, no Crescente Fértil, os zigurates, né, templos religiosos e tal, e construções, e represa, e não sei o quê. É verdade, mas tem duas questões aí que eu acho importante nessa comparação. Então aqui nós não produzimos tudo isso, então não seriam sociedades tão avançadas, né? Três questões, melhor dizendo. Primeiro que a gente precisa praticar um relativismo cultural aqui, né? Não vamos hierarquizar as culturas, vocês já estão vacinados com isso, e nós tomamos esse cuidado, portanto. Segundo ponto é que o ecossistema desse lugar que eles estão vivendo aqui na América é muito mais rico, benevolente, sabe? Você dá espreguiçada, cai uma jaca na tua cabeça, sabe? Você dá um chute no chão, voa um peixe. Tô exagerando, mas tipo assim, a natureza é muito benevolente com essa galera, tem água limpa, tem terra boa. Pô, vai dar um rolê lá pro lado que esse cara fazia aquelas obras, aquelas coisas lá no Oriente Médio e ali no Crescente Fértil ali. Pô, difícil pra caramba aquilo. Então tem essa situação também. O ecossistema aqui, ele tem um peso, né, nesse estilo de vida também. Né? Não estou dizendo que a vida era fácil, mas é um estilo de vida diferente. Então eles praticavam coleta, né, caça. É verdade que desmatavam e punham fogo, tal, a famosa coivara, mas por favor, mano, toma cuidado. Tem uns livrinhos aí de uns caras, não vou nem falar quem é, porque eu não sei pra onde que esse vídeo vai. Depois eu aviso quem é, deixa aqui na descrição do vídeo. Tem uns caras que, porque, sabe, alimenta uma ideia assim, porque pra você ver, os índios também desmatavam, mano, larga de ser burro, tipo, os índios desmatavam um pedaço pequeno, sabe, tipo assim, é um pedaço, tem um desmatamento ali, eles plantam, fazem uma rocinha ali e tal, e depois a natureza recompõe aquilo muito rápido. Já caiu em vestibular isso, inclusive, dessa proporção. Dizer que o índio desmatava, o português veio e fazia o que o índio fazia. Aí daqui a pouco o português também escraviza, porque na África já tinha, é simplificar demais a história. Então pensa nisso, sabe? Pensa com cuidado essas coisas. E a terceira questão, que eu falei a primeira, a questão do... até esqueci qual era a primeira. Primeiro do relativismo cultural, perdão. A segunda, a questão do próprio ecossistema, da condição natural de vida aqui. E a terceira, que é muito importante, é que nessas sociedades aqui da América não desenvolvemos servidão e escravidão, como nós percebemos em outros lugares. Então, não tem pirâmide, não, mas não tem escravidão, tem servidão, entende? Você tem grupos rivais, tem guerra, tem prisioneiros, tem um monte de coisa. Mas como a gente viu na aula de Crescente Fértil, não rolou aqui. Isso é legal demais, cara. Isso é bom. Depois vocês vão aprofundar mais nisso, a gente vai entender melhor. Bom, deu para entender então? Desse primeiro momento, não terminei a aula, tá? Tô acabando. Hoje vai dar um pouquinho mais de 20 minutos aí, mas me perdoa, eu vou organizando. É que hoje eu tinha muita coisa para indicar aqui na prateleira. O importante para você que vai fazer a prova é entender o seguinte: você não precisa decorar tudo isso, não precisa saber o nome, nada disso. Aliás, não precisa decorar nada esse ano. Quem tem que decorar é o professor de história, eu preciso saber data mesmo. Vocês têm uma noção temporal, já tá ok. O que é importante saber aqui é que existia um mundo antes de 1500. Pré-existia, um negócio bonito. Eu fico até emocionado porque era uma vida muito diferente do que vai acontecer depois de 1500. Então é um momento de, sabe, algumas rupturas, algumas permanências, mas tudo vai mudar. 22 de abril de 1500, a chegada dos europeus aqui, ou o 1492, né, a chegada do Colombo na América Central, muda completamente a vida dessa galera. E tinha um mundo aqui, era uma possibilidade. Eu acho bonito pensar que existia uma outra forma de viver, aliás, com bastante liberdade em muitos sentidos. Mas a nossa descoberta oficial, 1492, o Colombo, putz, tem um filme muito legal também, rapidinho, ó, esse aqui, ó. Do Ridley Scott, trilha sonora do Vangelis. Não sei nem se assim se fala o Vangelis. 1492, Gerard Depardieu, o ator, e ele vive o Colombo e conta a saga da viagem, do descobrimento da América e tal, que era para chamar Colômbia, né, em homenagem ao Colombo. E num outro momento eu vou explicar por que se chama América, que aí foi já uma referência a Américo Vespúcio.
Bom, peraí, eu sei que já deu tempo. Já que eu esqueci o que eu ia falar, vou tomar um café. Lembrei. Mas peraí, só um pouquinho. Toma aí uma água também, dá uma olhada na anotação, vê se tá tudo certo. Temos tempo. Beleza? Estão comigo? Desculpa, eu tô aprendendo a mexer com isso aqui. Fazer assim, sim. Olhando só pra minha cara gorda aqui. Aliás, ó, só um comentário aqui, pausa. É muito difícil fazer escatela do computador na cara, mano. Porque a tendência é você ficar assim, ó. Então, aí, cara, e você não tira o olho daqui e fica, né, testando os seus gestos, porque pá, aí você fica olhando aqui o cabelo do tatati patatá e tal. Então eu tô evitando ao máximo. Coloquei até um papelzinho aqui pra. Aqui, ó, pra vocês verem que não é mentira. Ai, tem um monte de coisa escrita que nem tinha visto. Mas eu pus aqui meio que pra fechar uma parte do rosto que eu tô vendo aqui. Mas enfim, você não tem nada com isso. Vamos lá que eu preciso terminar isso antes de dar meia hora, pelo amor de Deus. Mas ó, penso pelo lado bom, na escola é 45 minutos. Mas aqui eu não vou fazer exercício, você vai fazer pra treinar. Colombo. Tá, depois guarda o Colombo que a gente vai falar depois, tá? Mas, putz, é uma puta notícia chegando na Europa em 1492. O mundo é muito maior do que eles imaginavam. Ok, tem um efeito psicológico, é muito doido. Mas aí, o que você precisa ter aqui, então, que como já existia esse mundo com muita diversidade cultural, dá uma lida no livro-texto, olha aí no esqueminha da sua aula, os povos e aonde que se organizavam por cacicado, onde que tinha pajé e tal, mas assim, o que guarda aqui da essência, a diversidade. A diversidade e um modo de vida, era possível um mundo assim. Esse mundo vai mudar. E aí a gente volta lá no comecinho da aula. Invasão ou conquista? São pelo menos 6 milhões de pessoas vivendo aqui. Alguns autores vão dizer 8, outros 9. Varia um pouco, né? Mas assim, pô, 6 milhões é gente pra caramba. O Brasil, no seu primeiro censo de 1872, tinha 9, quase 10 milhões de pessoas. Em 1872, né? Então era muita gente. Então pensa assim, ó, de um lado, essa chegada dos europeus, para eles é o início do fim. É o início do fim, de verdade. A vida deles vai mudar, 90% dessa população vai morrer. Eu fico puto quando eu dou essa aula, porque tem que usar o termo genocídio mesmo. Vão morrer por guerra, vão morrer por doença, vão morrer por vários motivos. E aí o povo fica me pondo aí apelido de FUNAI, ONU, Capitão Planeta, Bombeirinho do Bairro, meus vizinhos aqui me chamam Bombeirinho do Bairro, porque eles põem fogo, eu vou lá ver o que tá acontecendo. Marielle, pode chamar de FUNAI, chama, não tem problema. Mas assim, cara, é um genocídio que acontece, eu não tenho culpa, eu não tava lá. Mas eu tenho culpa se eu não entender o que aconteceu, né? Então, num prazo de 100 anos, 90% dessa população vai pro saco. E isso não é legal. Isso não é um encontro de, olha, tudo bem, eu vim colonizar. Isso é uma invasão. Do outro lado, a conquista, aí sim é uma narrativa, a palavra de novo da moda, narrativa dos vencedores. Pô, se você tá vindo pra América numa caravela e chega aqui, toma conta e faz uma igreja e pá, escrave, você conquistou. Então nós estamos contando a história dos conquistadores, dos colonizadores, dos vencedores. Então, é óbvio que essa história ela vai ser contada precisava de uma régua aqui, né? Tem aqui, ó. Do ângulo ainda. O português ele vai medir essas populações, toda essa diversidade que eu falei para vocês, de 15 mil anos, de 300 grupos estudados, de mais de 2 mil grupos possíveis, ele vai medir com a régua europeia. Isso é civilizado, isso não é, isso é religião, isso não é, isso é humano, isso não é. Então é a régua do europeu. Eu estou dando um exemplo tosco aqui, mas isso tem um nome, né? Opa. Etnocentrismo. Eu estou medindo a cultura do outro a partir da minha régua. O que é certo, o que é errado, o que serve, o que não serve. Esse etnocentrismo será praticado pelos portugueses e eles vão dizer, né, que esses selvagens, depois a gente vai desenvolver melhor esse assunto, não possuíam as 3 letras fundamentais no seu alfabeto. Né? Eles não tinham L no alfabeto, na língua falada aqui na América. Generalizaram como Tupi-Guarani. R e F. E de fato não tem mesmo na pronúncia. Mas
o que o europeu vai dizer? Então se eles não têm L, R e F, eles não têm lei, não têm rei e não têm fé. Isso é mentira. Eles tinham essas coisas, mas do jeito deles, não na régua do europeu. Então, esse etnocentrismo, ele é violento, tá bom? Depois a gente vai falar dessas consequências, dessa violência, desse início da colonização e explicar por que foi Portugal que chegou aqui e não outro país, beleza? Espero que tenha dado certo aí, a gente vai conversando, faça um exercício dessa aula, façam as tarefas que estão lá no plural, leia o livro-texto e qualquer coisa me manda por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido que existia um mundo antes de 1500 e que esse mundo agora, a partir de 1500, é medido com a régua de um europeu, de um português, de um colonizador, e a gente vai entender a motivação dessa galera também, porque não vou colocar ele só como vilão da história, a gente precisa entender o que está acontecendo na Europa, mas isso a gente faz na próxima aula, amanhã, beleza? Abraço, boa noite, bom dia, não sei que hora que você vai ver isso, boa vida, tchau.